Olá, nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Zulay e vou acompanhá-los nesta aula. Vamos ver o que temos como conteúdo hoje. Hoje, a nossa aula 7, temos a revisão e avaliação da unidade 1. E vamos dar início à nossa primeira revisão. Então, hoje nós vamos revisitar todos os conteúdos que abordamos na primeira unidade. E na primeira unidade, na primeira aula, nós abordamos sobre vanguardas. Então, nós apresentamos o impressionismo e o expressionismo. E vamos, mais uma vez, revisar o que foi o impressionismo. O impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, entre 1871 e 1914. Então, esse período houve grandes transformações, houve várias invenções, as cidades começaram a ter luz elétrica, houve a invenção do telefone, da máquina a vapor e também do automóvel. E nessa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. Então, o impressionismo, ele deu origem a partir de um quadro, que vamos mostrar mais uma vez aqui, esse quadro chamado impressionismo, que é fruto da crítica a essa obra aí de Claude Monet, que foi um pintor que produziu essa obra aqui em 1872, chamada Impressão Nascer do Sol. Então, houve uma crítica muito dura numa exposição que aconteceu lá em Paris. Então, esse quadro aqui foi reprovado, certo? E essa pintura de Monet, ela foi muito criticada, como eu falei, inclusive do próprio nome do quadro. E diante desse novo estilo, o público tem uma impressão de rudeza, de esboço sem formas, e termina por ridicularizar este quadro. A partir desta tela, então, nasceu o movimento impressionista, ou seja, vários pintores se reuniram e começaram a pintar de uma nova forma, uma nova maneira. Então, qual foi o objetivo dessa pintura aqui? A principal proposta do estilo era quebrar com as técnicas convencionais do realismo, focando-se na impressão da luz, das cores e dos movimentos livres das pinceladas para criar efeitos ópticos que completassem as obras. Então, os impressionistas estavam interessados em captar a luz em determinados momentos do dia, onde o sol refletia ali no sol e na paisagem. Então, eles ficavam horas e horas ali pintando a mesma paisagem, só em horários diferentes. E cada horário tinha uma cor diferente. Então, vamos agora às características do movimento impressionismo. Rompimento com o passado. Qual o passado? Antes das vanguardas, os artistas eram acadêmicos, ou seja, pertenciam a uma academia. Então, eles pintavam obras o mais real possível, imitando, certo? Tanto a natureza como as pessoas. E outra característica de destaque para temas da natureza, especialmente paisagem, ou seja, os impressionistas saíram dos estúdios, foram para a natureza e ficaram ali horas e horas pintando ali a mesma paisagem em determinados momentos diferentes. Valorização pela pintura feita ao ar livre com a luz natural. Uso de cores decompostas e primárias. Então, eles não misturavam as cores na paleta, e sim na tela. Então, aí havia uma impressão óptica. Então, uso de sombras coloridas e luminosas. Eles não usavam a cor preta em suas pinturas. Então, todas as sombras eram feitas com cores, certo? Foco nos estudos dos efeitos ópticos, ou seja, ilusão. Então, como eles pintavam diretamente na tela, misturava ali as tintas, e se você se aproxima de um quadro impressionista, você vai ver o quê? Apenas manchas. Mas se você se afastar, aí sim, você vai ver contornos nítidos e
se você se aproximar, você não vai ver uma pintura, só se você se afastar. Então, outra característica é desenhos sem contornos nítidos, mas sim formados por mancha, como já foi falado. Quais os temas retratados? Do movimento impressionista, tudo pode ser considerado tema de pintura, ou seja, o próprio cotidiano das pessoas. Mas esse cotidiano aí era ele captava momentos felizes lá das mulheres parisienses, das paisagens. Então, ele mostrava o lado do bom da vida, alegre, certo? Então, o próprio cotidiano. E agora vamos mostrar um outro movimento artístico, o expressionismo. Então, essa pintura aqui foi uma das mais divulgadas de Edvard Munch. Então, daqui surgiu esse movimento artístico chamado expressionismo. Então, diante dessa pintura aqui, vocês veem que o artista também não está interessado em retratar realidade, mas sim um momento subjetivo, o seu interior, as suas expressões, as suas mágoas, os seus sentimentos, a sua dor, como vocês podem ver no quadro. E vamos agora falar sobre o contexto histórico. Em oposição ao impressionismo, o expressionismo surge em 1910 na Alemanha, com característica que ressalta a subjetividade e atingiu vários pintores no momento em que o país atravessava um período de guerra. E quais as principais características desse movimento? O entendimento que a experiência da realidade é subjetiva, ou seja, ele não retrata a realidade, sim seus sentimentos, as suas mágoas, as suas emoções. A não representação mimética da realidade, ou seja, ele não imita a realidade. Valorização da gravura e da arte primitiva. Então, eles pintavam, deformavam ali a figura como se fosse um desenho de uma criança. A deformação das formas e o uso de cores vibrantes para ressaltar o sentimento e a interioridade. Então, essas são as características do movimento expressionista. Agora vamos falar sobre a arte contemporânea. A arte contemporânea, ela valoriza mais o conceito, a atitude e a ideia da obra do que necessariamente o objeto final. A intenção é refletir de modo subjetivo sobre a peça artística, não apenas contemplá-la pela sua natureza estética. A maioria dos historiadores considera o início da arte contemporânea na segunda metade do século XX. Para ser considerada contemporânea, uma obra de arte deve estar conectada a linguagens, conceitos e conteúdos da atualidade. Então, ela tem que estar na atualidade para que seja considerada contemporânea. E vamos agora apresentar para vocês movimentos artísticos contemporâneos. Aí nós temos a pop art, o minimalismo, a arte conceitual, a arte povera, hiperrealismo, além de arte, street art, a body art, o body art, performance na arte e instalação artística. E agora vamos apresentar as características da arte contemporânea. Algumas das principais características da arte contemporânea são abandono dos suportes tradicionais, fusão entre a arte e vida, uso das novas tecnologias e mídias, mistura de estilos artísticos, obras interativas, obras que questionam a definição de arte, aproximação com a cultura popular, uso de diferentes materiais para a produção das obras. E, dentre esses movimentos artísticos, vamos revisitar o que é o minimalismo. A palavra minimalismo se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que percorreram diversos momentos do século XX e preocuparam-se em fazer uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão. As obras minimalistas possuem um mínimo de recursos e elementos. A pintura minimalista usa um número limitado de cores e privilegia formas geométricas simples, repetidas simetricamente. Então, no minimalismo, você não vai encontrar nenhuma pintura
representando algo figurativo, ou seja, pessoas, paisagem ou qualquer objeto. Ele apenas, o artista, ele apresenta ali só figuras geométricas simetricamente, ou seja, uma figura igual à outra e também com poucas cores, certo? Então, assim a figura são as obras minimalistas. E, diferentemente da minimalista, nós temos a arte hiperrealista. Então, a arte hiperrealista, um movimento artístico que tem como objetivo criar pinturas e esculturas com efeitos tão reais nos mínimos detalhes de uma imagem, como em uma foto de alta resolução, que ao vê-la o espectador se questiona se é uma pintura ou uma fotografia. Então, a pintura ela é mais real possível. Se você observar uma obra hiperrealista, uma pintura, você vai achar que é uma fotografia, porque ela é muito parecida com fotografia, certo? Então, o termo hiperrealismo, ele passou a ser utilizado para classificar um movimento artístico que surgiu nos Estados Unidos e outros países da Europa, nos Estados Unidos e outros países da Europa, ainda na década de 1960. Em exposições, o nome hiperrealismo foi utilizado pela primeira vez em 1973, porém o termo foi associado por todos como um sinônimo de fotorrealismo já praticado durante aquele período. O realismo na arte contemporânea, em oposição ao minimalismo e à arte abstrata, abordou a vida nas grandes cidades e resgatou uma tradição figurativa dos Estados Unidos, interrompida pelo expressionismo abstrato. Então, no abstracionismo, expressionismo abstrato, então não havia ali nenhuma figura, era só forma geométrica, cores fortes. Então, em oposição a isso, então, houve aí o hiperrealismo. Então, na pintura, como já foi falado, vamos mostrar aí em quadro, como vocês podem ver, é como se fosse uma fotografia, certo? Então, ele imita tão perfeitamente a realidade que o espectador se confunde, acha que a pintura é uma fotografia. Então, o fotorrealismo não pode existir sem a fotografia. A cena deve ser congelada na foto e fielmente transporta para o meio da pintura. O resultado tem um aspecto fotográfico, mas na maior parte das vezes, suas dimensões são muito maiores do que a foto original. E vamos agora mostrar uma escultura hiperrealista para vocês. Então, como vocês podem ver aqui, a escultura hiperrealista, ela imita a realidade perfeitamente. Aqui temos uma escultura, uma cabeça de Ronald Mann. Então, observe que ele usa ali pelos de verdade e cabelo. Ela é muito parecida com, se não fosse o tamanho muito grande ou muito pequeno, as pessoas se confundiriam com se fosse um humano. Então, Hans Ronald Munck, mais conhecido como Ron Munck, ele é um escultor australiano hiperrealista que trabalha na Grã-Bretanha. Suas obras são incrivelmente realistas. As esculturas são feitas manualmente. Quando muito grandes, ele recebe a ajuda de assistentes. Primeiro são moldadas em argila, depois fundidas em silicone a partir de um molde. Ron, ele utiliza resina, fibra de vidro, silicone e argila. As esculturas ganham uma textura parecida com humanos reais. Sua penetração de luz nessas camadas de plástico. Os cabelos e pelos são colocados um a um, os olhos implantados, pinta-íris dos olhos à mão e depois recobre essa pintura com uma esfera de vidro ou resina transparente, além de receberem roupas e acessórios. Então, ela é muito parecida com um ser humano, só o tamanho ali que descaracteriza, certo? E vamos agora conceituar para vocês a produção artística. Então,
A produção artística é profundamente influenciada por contextos históricos, sociais e políticos, moldando e sendo moldada pelas condições de seu tempo e espaço. Tradicionalmente, as narrativas sobre arte foram denominadas por uma perspectiva eurocêntrica que privilegiava o modelo artístico europeu e marginalizava práticas e perspectivas de outras regiões e culturas. Eurocêntrica é a ideia que a Europa é o centro da cultura mundial. E agora vamos falar sobre outro assunto, vamos falar sobre espaços sociais da arte. Então, os espaços sociais da arte referem-se aos diversos contextos e ambientes em que a arte é produzida, exibida e experimentada, e como esses contextos influenciam e são influenciados pela arte. Vamos mostrar para vocês, mais uma vez, esses espaços. Primeiramente, nós temos as galerias de artes e museus. Aqui nós temos o Museu do Louvre, que fica lá na França, ou seja, na Europa, ou seja, na cidade de Paris. E para que você consiga visitar esse museu, você tem que pagar muito caro em euros. E, além disso, quem é brasileiro tem que fazer uma viagem muito cara. Então, nem todo mundo tem acesso a esses museus aqui, certo? Que tem obras de arte desde a pré-história até aos dias atuais, ou seja, a arte contemporânea. Então, além desses locais, que tem a chamada arte erudita, né, a arte denominada de alta classe, de alta qualidade, nós temos também uns espaços sociais públicos, visto que nem todo mundo tem acesso a essas galerias, a esses museus. Então, alguns artistas, eles produzem sua obra nos espaços públicos, nas praças, nas ruas, chamada arte urbana. Aí nós temos o grafite, temos o hip hop, temos o teatro de rua, ou seja, vários artistas produzem sua arte aqui. Temos além de arte também grandes performances. Além disso, nós temos os espaços virtuais, onde você pode navegar através da internet e também pode conhecer esses museus famosos no mundo inteiro, certo? É só encontrar um site e fazer essa visita. Além disso, os artistas, eles divulgam os seus trabalhos através das suas redes sociais, em sites. Então, você tem aí um grande conhecimento, se você souber navegar e encontrar também esses espaços virtuais da arte. Então, cada um desses espaços tem suas próprias dinâmicas e impactos de forma como a arte é criada, percebida e valorizada. Eles também desempenham um papel importante na democratização da arte, tornando-a acessível a diferentes públicos e permitindo uma maior diversidade de expressão e interpretação. Então, vamos agora mostrar esses espaços virtuais para vocês. Então, com o advento da tecnologia digital, muitos artistas e curadores têm explorado plataformas online para exibir e compartilhar arte. Isso inclui redes sociais, sites e galerias virtuais e exposições virtuais. Vamos mais uma vez mostrar para vocês o museu, que é o Google Arte e Cultura. Então, que você pode navegar. Aqui, olha, nós temos as melhores escolhas. Cada dia, ele vai mudando a sua página principal. É aqui você pode explorar, certo? Você pode explorar aqui, olha, artistas. Então, você pode conhecer qualquer artista que você quiser. Aqui nós temos Vicente Van Gogh, por exemplo. Então, aqui no Vicente Van Gogh, você vai encontrar todas as obras aqui de Van Gogh, certo? Então, você tem disponível aqui todos os artistas que você quer conhecer e também, por exemplo, aqui movimentos artísticos, movimentos da arte. Você vem aqui nesse site, vamos lá. E aqui você tem todos os movimentos. Aqui tem arte contemporânea, arte moderna. Então, por exemplo, arte contemporânea, você pode vir aqui e conhecer vários artistas dessa modalidade da arte contemporânea, certo? Então, é muito fácil
navegar, basta você querer, certo? E conhecer diversos artistas e movimentos artísticos. E agora vamos mais uma vez falar sobre os espaços sociais da arte no contexto da arte do corpo e das danças. São locais onde a expressão criativa se entrelaça com a dinâmica social, cultural e política. Então, aqui nós estamos no espaço que é num teatro, num palco de um teatro, certo? Esses espaços, eles são mais do que meros cenários para apresentações. Eles são ambientes vivos que refletem e moldam as interações humanas e as identidades culturais. Então, espaços públicos e urbanos. Nos últimos anos, a dança tem se deslocado para espaços públicos e urbanos, desafiando as convenções tradicionais dos palcos. Praças, ruas e parques se transformaram em palcos improvisados, onde a arte do corpo ganha novas dimensões. Então, os artistas saíram dos palcos tradicionais, dos teatros, dos espetáculos e foram às ruas, às praças, certo? Essa prática não só democratiza o acesso à arte, mas também questiona as barreiras entre o público e o artista. A dança em espaços públicos muitas vezes incorpora elementos do cotidiano e do contexto local, criando uma experiência mais imediata e visceral. Então, vamos mais uma vez mostrar para vocês a professora Marta, que era bailarina, ela é professora daqui do Centro de Mídia, que saiu dos palcos e veio aqui no estúdio mostrar a dança contemporânea. Então, a professora Marta saiu lá dos palcos do Teatro Amazonas, ela pertencia ao Balé Folclórico do Amazonas e se apresentava sempre lá no palco do Teatro Amazonas. Então, ela saiu lá do palco, veio aqui ao estúdio do Centro de Mídia demonstrar para você a dança contemporânea. Então, através do corpo, que ela começa a expressar sentimentos. Então, através dos movimentos corporais, os dançarinos eles podem contar-lhe uma história, certo? E não só aqui, mas como que vocês conseguiram ver a professora Marta. Vocês sabem que a dança ela é efêmera, ela acontece só naquele instante. Então, vocês puderam assistir a professora Marta dançando porque essa dança foi gravada, certo? Então, todas as artes cênicas, tanto a dança, a música, o teatro, eles são efêmeros. O que é efemeridade? Então, muitas vezes a arte do corpo é temporária e não deixa um objeto físico duradouro. A performance acontece ao vivo e pode ser registrada através de fotografia, vídeo ou documentação escrita. Então, todas essas artes cênicas, então, ela acontece apenas naquele instante, no momento do espetáculo. Se ela não for fotografada nem filmada, ela termina ali, certo? Então, assim terminamos nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido.